Alô, nação rubro-negra! Veja neste vídeo tudo sobre o jogo entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca de 2026. Uma análise completa do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Aqui não tem interferência durante a exposição do vídeo, não tem paralisação. Link na descrição do vídeo, como forma de crédito e agradecimento ao canal ESPN Brasil. Dê um like, faça um comentário, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal A Voz do Malvadão e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Saudações rubro-negras! E o Cruzeiro? Começam forte no Brasileiro. Eu ainda acho que o Cruzeiro é uma coisa que a gente precisa... O Cruzeiro é uma dúvida. O Palmeiras Cruzeiro... eu vejo na quarta-feira que vem já conseguindo competir legal. Sim, eu acho também. Eu acho que assim, e tudo isso a gente traz dos elencos, dos técnicos, da força vinda da temporada passada. Eu acho que é muito mais tudo isso que a gente usa para fazer qualquer avaliação sobre início de temporada do que o jogo entre Flamengo e Vasco, do que os 3 ou 4 primeiros jogos de campeonatos estaduais dos grandes. Acho que, enfim, é legal, foi divertido, foi um bom jogo. Acho que a torcida do Flamengo deve estar feliz com o desempenho desse time, que está longe de ser o time titular, mas é um time formado por jogadores do elenco principal. Deve estar muito feliz com o desempenho do elenco no jogo, mas não é isso que torna o Flamengo mais ou menos favorito para o começo da temporada. Ele já era favorito. Exatamente. Se jogar, ele já era favorito, né? É isso. Ainda mais trazendo o que trouxe do ano passado e, evidentemente, é um time que vai ainda ter reforços. Mas certamente vai. É mais próximo. Você tem Jorginho Arrascaeta, Varela... Varela estava no banco. De La Cruz e Ayrton Lucas. Tirando esses 5, a tropa foi para o jogo em algum momento. O Pedro a gente começando, não sabe ainda. O Jorginho Arrascaeta completamente fora, que o Arrascaeta ainda não está bem fisicamente para jogar, e o Jorginho arrancou um dente, né? Teve isso. E fica a questão que outro fora do jogo teve a declaração do Boto de que estão, claro, buscando atacante, mas... Um atacante não. O específico, exato, de uma característica diferente do Pedro. Isso. Por causa que ele virou e falou, é mais ou menos o que vocês viram aí da busca pelo Caio Jorge, mas não é qualquer um, é o atacante. É isso. Ou seja, ele vai atrás de alguém desse tamanho aí. E não vai ser qualquer um. Ele fala que não é difícil. É o Mr. X, né? É o Mr. X. É o Mr. X. É o cara, assim, que acho que o que ele quer dizer? Se não for, não vai contratar por contratar. Sim. Né? Não é se não for esse cara, vai ser um cara diferente. Não, tem que ser ele vai trazer alguém desse tipo do Caio Jorge. Até porque, assim, vamos olhar. O Flamengo tem vamos pegar só o lado esquerdo ali. Uma disputa, né, entre 3 jogadores de alto nível. Eu estou tirando o Bruno Henrique dali, né? Já estou tirando. Que quase faz o centro quando o Pedro não está. Exato, que faz o centro quando o Pedro não está e que pode até ser uma opção para lá. Então, de fato, acho que é isso. O Flamengo tem que dar o tiro onde ele sabe que é algo que vai fazer diferença. Porque trazer mais opção pro Felipe Luiz não faria sentido. Tem necessidade. Se você traz um cara que é uma opção tática, que foi o que ele falou, e aparentemente um nome muito grande, um nome muito pesado, aí é outra história. Eu acho que o Flamengo tem desafios assim um pouco diferentes de 90% dos times da elite do futebol brasileiro. Porque, é desenvolver o jogo, se comparado ao que mostrou ano passado, é aumentar a regularidade, é ter mais ideias de jogo, falo do ponto de vista tático, para poder ser mais difícil ainda de enfrentá-lo durante o ano. Tudo isso no meio de um calendário maluco, onde vai ter Copa do Mundo. Tem desvantagens na Copa do Mundo, a gente olhando o que foi o Campeonato Brasileiro e olhando que a Arrascaeta vai para o Uruguai, vai para a Copa. Por outro lado, quando você pensa que o Jorginho não vai para a Copa, o Saúl não vai para a Copa, o Eric... Chile não se classificou para a Copa. Também não vai. Talvez essa paralisação para a Copa do Mundo, dependendo de como o Flamengo tiver de elenco, não seja uma coisa assim tão complexa. Então, eu acho que esse planejamento, olhando o potencial do Flamengo e executar o direito, deve ser o maior desafio do Felipe Luiz. Não fazer o time jogar bem. O time vai jogar bem. Você não imagina o Flamengo em 6º lugar no Brasileiro, Flamengo mal nos principais campeonatos. É muito óbvio que não vai acontecer. Então, os desafios do Flamengo são diferentes, por exemplo, dos desafios de todos os paulistas, com exceção do Palmeiras, desafio diferente dos 2 times do Rio Grande do Sul. Os de Minas até podem fazer alguma coisa. O Cruzeiro a gente espera muito, o Atlético tem jogadores para fazer bastante, só que a gente não tem a menor ideia se vai conseguir ou não vai.
é maior incógnita entre os times que têm jogadores que resolvem jogos aí. Então, assim, eu acho que os desafios do Flamengo são um pouco diferentes da maioria das equipes e isso também já coloca o Flamengo num outro patamar. Sim, sim. Porque tem time que tem que se construir para fazer um campeonato brasileiro razoável. O do Flamengo vai ser, no mínimo, muito bom. Mas tem que ser campeão contra... Aí, eu sei, eu tô vendo aqui no YouTube muita gente, porque eu quero que o flamenguista, quero que o Abel fique, não, porque o Abel não sei o quê. Assim, eu entendo a provocação, eu entendo que faz parte do futebol. Eu entendo até que o Palmeiras, de repente, passe outro ano sem ganhar campeonato, mas é um clube a ser temido. Não dá para olhar o Palmeiras e falar assim, não, ao contrário. O Palmeiras, repito, o Palmeiras jogando mal ano passado, em boa parte do ano, fez uma pontuação sensacional no Campeonato Brasileiro e podia ter conquistado o título se não fossem ali as rodadas finais contra equipes menores. Ou seja, eu diria que dentro do elenco do Flamengo eu tenho absoluta certeza que o respeito é enorme e o torcedor pode tirar onda à vontade. Porque o Palmeiras tem um espírito extremamente competitivo, né? Isso vem do espírito do seu treinador, por exemplo, né? Que contagia ali todo mundo, né? Ele consegue incutir isso bem na cabeça dos jogadores. O Palmeiras ainda ali é o principal rival e o Cruzeiro, vamos ver o que vai fazer durante o ano, mas... Pode entrar nisso, né? Exatamente, é postulante a isso ainda, dependendo do que vai fazer a gente vai ver nesse primeiro semestre ainda. Mas esse desafio do Flamengo de subir o sarrafo é pela qualidade do jogo... É jogar, porque os títulos, evidentemente, vão se equipar, vai brigar pela Libertadores, Brasileiro, tá tudo certo, é por aí. Mas é melhorar ainda a qualidade de jogo, aquela coisa mais próxima do, vamos dizer assim, do show que o torcedor quer ver? Putz, eu acho que a gente nunca saiu do debate de 2019, né? Da idealização, daqueles meses história do DNA e tudo. Caramba, o Flamengo já teve agora já conseguiu até ter uma temporada igual, né? Em termos de resultados. E manteve o treinador. O Luiz não idealiza esse tipo de jogo. Não. Eu acho que assim, eu acho que é melhor do que você criar uma idealização de espetáculo, porque isso é muito difícil você concretizar no nosso calendário. Que você joga, sabe? Que você joga toda semana 2 vezes. É muito difícil. É muito difícil. E naquele ano especificamente, vamos lembrar, o Flamengo sai da Copa do Brasil, então ele tem 2 competições, mas não tem a terceira. Aqui o Flamengo vai focar em tentar chegar em tudo, sabe? Vai ter pausa no meio do ano, então até lá é jogo atrás de jogo. Eu acho que ele tem que focar mais em regularidade do que em espetáculo, em perfeição, que é inatingível. Ele tem que pensar em ter todo mundo bem, em jogar bem sempre e em já começar forte o brasileiro, para não ter que depois correr atrás, para ter que se recuperar de um começo mais complicado. Mas eu acho que assim, eu acho que o Flamengo parte de um sarrafo já muito alto. Eu não sei se quem tem que correr atrás são os outros. Eu achei hoje um dia bem preocupante. Quem torce contra o Flamengo. Porque semana que vem tem um Flamengo e São Paulo. É claro que o São Paulo hoje roda o seu time, mas o que você viu de São Paulo principal até aqui, a gente está falando da primeira rodada do Brasileiro. Não estou comparando quem está em momento, mas é a primeira rodada do Brasileiro. E eu acho que essas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, elas vão reservar alguns resultados para a gente que talvez a gente não imaginasse se ele começasse ali como começou no ano passado, abril, por exemplo. Eu acho que vai ter um pouco mais de surpresa por questões que a gente viu ontem. Um Palmeiras que às vezes pode ser surpreendido por um time bem organizado, com dificuldade para atacar. Não é se tomar 4-0 de alguém, mas o jogo que ele vencesse em condições normais, talvez início de temporada, tentando entender o que é. E eu acho que vai ter menos surpresas em jogos do Flamengo. Então, é um Flamengo que vai olhar de novo com carinho para esse Campeonato Brasileiro e talvez dê uma esticada ali, que aí quando chegar ali em abril para falar de Libertadores, ele esteja numa situação até razoavelmente ok, boa, primeira, segunda, você está com vantagem não, mas vai estar se mantendo ali para dar um tiro final em algum momento, como acontece em competições. E isso que me chamou a atenção, porque eu ficava com uma dúvida de como é que esse time vai reagir hoje, uma decisão institucional ontem, jogadores são avisados para entrar em campo hoje, na tarde de ontem, e tudo isso impacta a programação, a sua cabeça, como você está concentrado naquela semana para aquele jogo, e não. Um Flamengo de muita pressão, de saber o que está fazendo, encaixar sua pressão, dificultar muito para o Vasco. O Birner falou, eu acho, de consolidar sistema e testar opções de jogo. Um Flamengo que girou uma bola numa velocidade hoje para pegar a defesa do Vasco bagunçada para cruzar, como eu falei aqui no comentário inicial, que eu não vi exatamente em todos os melhores momentos do Flamengo no ano passado. E eu vi um Flamengo que criava muito, perdia muitas chances, mas criava a partir de muita velocidade também. O Arrascaeta, pifando, distribuindo. Então, achei interessante. Já não é algo que foi trabalhado em um dia, ou em 10 dias, ou em uma semana. Mas algo que foi tentado ser feito. O lado esquerdo do Vasco é muito frágil, mas que aconteceu. Então, assim,
é uma boa notícia para o Flamengo e é uma péssima para quem já vai precisar semana que vem olhar e falar, poxa, meu time tropeçou aqui, talvez já tenha que começar a secar o Flamengo. Não vai ser tão fácil, imagino, por enquanto, secar esse Flamengo. O Pedrão, antes de distribuir para a galera aqui, só uma coisa. Essa conversa, esse comum acordo sobre a retomada da cavalaria no jogo de hoje, está tudo bem internamente? Está tudo acertado? Ficou algum climão aí? Não me pareceu um comum acordo, porque foi uma imposição, até uma informação... Foi imposição mesmo. Foi uma imposição institucional do presidente BAP, não era a ideia da comissão técnica. Então foi imposto que esse planejamento fosse alterado. Então não teve exatamente um comum acordo. Só para entender uma coisa, Pedro. Claro. Na avaliação da comissão técnica, era possível, como acontece na Europa, começar com o time principal jogando direto no Campeonato Brasileiro, nos pontos corridos, sem que esse time precisasse jogar o estadual? Não, tecnicamente não, porque por regulamento os jogadores principais do Flamengo precisariam estar em campo a partir da 4ª rodada, que é a rodada do final de semana. Para efeito de regulamento, hoje foi o 4º jogo do Flamengo, mas é a 3ª rodada. O que é uma coisa muito subjetiva, porque jogadores principais... E é subjetiva porque a FERJ diz que pode punir ou pode cortar parte das coisas. Não tem nada muito, sabe... Ali na letra fria da lei é muito mais um acordo de cavaleiros que os jogadores principais estariam em campo no fim de semana, antecipou-se para hoje. Perfeito. Entendeu? Aí só isso com um acordo que não houve. O Boto ele dá uma entrevista dizendo, não, o presidente nunca se meteu em escalação. Ninguém falou que o BAP ordenou que, sabe, teria que jogar o Pedro no segundo tempo, teria que jogar o Bruno no primeiro. Não, mas o BAP ordenou que o elenco principal, que a gente sabe quem são os jogadores do elenco principal, quais são os jogadores do elenco principal, ele tinha que estar em campo hoje, desde o primeiro minuto. E estava lá. Se o Pedro entrou no segundo tempo, se o Alexandre entrou no segundo tempo, se quem começou, sabe, não foi o Alexandre, se quem começou a jogar. Até porque se o BAP for escalar o time, o Felipe Luiz pega o bonezinho dele e vai... Agora, houve uma imposição de que, olha, o time principal esse final de semana, né? Puxa para amanhã. E isso aconteceu. E o Boto falou, o presidente nunca se meteu em escalação. Sim, mas ele deu pitaco no planejamento. E eu vou te falar, eu nem acho essa celeuma toda não, porque aqui na empresa, qualquer empresa, se o financeiro começa a ir para um lado, o presidente vira e fala, eu tive uma reunião aqui com o meu conselho diretor, meu conselho gestor, a gente não quer esse direcionamento para o seu departamento financeiro. Então, por favor, puxa o leme do barco para o outro lado. Financeiro, beleza, eu sou contra, mas veio uma ordem de cima. Isso acontece. Eu não acho isso o maior dos absurdos. Só que acho que o Jean falou, é tanta demanda por assunto já em 20 de janeiro, que isso acabou virando como se fosse a maior crise dos últimos tempos. Recalcula a rota, bota o time principal pontuou, acho que mata um pouco do debate, vai pensar como é que vai ser no final de semana, se empatar. O Flamengo não vai ser rebaixado, já achava isso antes de entrar a cavalaria, não. Mas se recalculou a rota, porque se imaginou uma coisa diferente do que o Sub-20 pôde entregar. E de repente pode até, em outros jogos estadual, agora botar a garotada de novo, né? Exato. Então, assim... Eu acho que, resolvendo a parada desses jogos que você citou, que o William citou... Sim. Segura a cavalaria de novo um pouco, porque vai esticar 4 jogos, depois dosa um pouquinho. Não é que de agora em diante não entra mais time. Eu entendo a questão política de bastidores, como funciona o futebol, as conexões, mas com todo respeito à FERJ, diante do poder do Flamengo, e se for pensar ainda mais do quarteto dos grandes times cariocas, não tem força nenhuma, né? Eles não podem se rebelar. Punir? Se os times falam assim, então não vamos jogar mais. Acho que não foi pela punição. Mesmo financeiramente, não existe peso suficiente que a FERJ possa aplicar para abalar o Flamengo. A cota de 10 milhões eu tiro. Amanhã o clube lidera um movimento para esvaziar o estadual, quem acabou prejudicado? É o Flamengo ou a federação? É a federação. Então, mas eu concordo, acho que o Jean ia falar, a política de boa vizinhança resolvidas. Essas coisas resolvidas assim é melhor para todo mundo. Até porque não tem drama nenhum. De novo, vou repetir o que eu falei na segunda. A gente cria celeumas onde não deveria haver. Quer dizer, é normal. O Flamengo começou com um certo time. Esse time, do qual possivelmente se esperasse mais contra equipes menores, não rendeu. Falou, tá bom, então põe os caras aí, vai. Põe os caras num jogo, eu saio da lanterna, vou para a 3ª colocação, o negócio está praticamente resolvido, acabou. Quer dizer, qual é o drama? Qual é? Parece que é um erro crasso de planejamento. Parece que o Flamengo viajou para o Catar e teve que voltar um dia antes. Não é nada disso. É assim, eu vou jogar com os meus reservas achando que... Os meus garotos, achando que esses caras vão dar conta. E dar conta não significa ser primeiro, segundo, se classificar de antemão. Eu acho que com esses garotos eu não vou correr riscos de rebaixamento. Passou a correr risco de rebaixamento? Ok, vamos antecipar uma semana a volta do pessoal e depois, podendo, volta a se poupar. Então, realmente eu não vejo nenhum drama, mas é isso. Como também nesta fase
do futebol brasileiro, nessa fase de campeonatos estaduais, a gente discute o nada o tempo todo, a irrelevância absoluta trazida à pauta de programas o tempo todo, porque a gente não tem do que falar. A gente, no fim das contas, a gente fica aqui discutindo pré-temporada. Como a pré-temporada vale pouco, a gente acaba sempre qualquer coisa, qualquer desvio, vira um grande celeuma. E não acho que tenha celeuma nenhum. Agora, graças a Deus, as coisas vão começar. E isso não é menosprezo aos estaduais, tá? Não é que eu menosprezo o estadual. O estadual, obviamente, ele é menos relevante do que os outros campeonatos. Ele também foi menosprezado porque eu acho que assim, o estadual ele é menos relevante, mas para mim estas fases, elas são, em geral, menos relevantes até do que esta, que por ser mais curta acaba gerando tensões maiores de um lado ou de outro. O São Paulo tinha perdido um jogo, tinha gente falando em rebaixamento. Isso é uma insanidade. A nossa insanidade ela foi, obviamente, reforçada por esse estadual encurtado, e ele deveria ser encurtado, evidentemente. Eles devem ser sempre encurtados, e não só porque a Copa do Mundo vai parar no meio do ano, mas isso também gera essa necessidade de ficar discutindo coisas que não me parece que sejam tão relevantes. E daqui a uma semana, aí sim a gente vai ter jogos muito relevantes. E uma outra coisa para intensificar o seu comentário. No final das contas, você colocar o time uma rodada antes do que o treinador havia planejado, dividindo titulares, meio tempo, boa parte deles, poucos jogaram o tempo todo, isso se resolve com carga de trabalho mudando um pouquinho o treinamento da semana. Isso. E no final das contas, assim, eu acho que ele treino aqui a mais, um treino a menos. Só para colocar, Vitor, ele perdeu o treinamento de hoje, que os titulares fariam o treinamento de hoje, o seguinte jogaria e a recuperação à noite, de amanhã. E acho que a quinta e a sexta vai dosar a carga, que pode ser muito importante para a comissão técnica no início de trabalho, mas também não é que comemos aqui 15 dias de férias de jogadores principais e temos agora uma crise institucional. E nada demais. Concordo. Você está vendo aí a classificação? Se você quiser passar a classificação antes, que eu queria entrar numa outra coisa que me ocorreu aqui sobre rebaixamento. Mas pode falar, Bertozzi. Não, porque a gente está vendo aí a classificação, né? Todos os asteriscos ali, jogos a menos, jogos a mais. Eu acho que a gente precisa evoluir. Já que diminuiu, campeonato de 8 jogos não faz sentido ter rebaixamento. Né? A gente precisa evoluir para o estadual virar Copa de vez. E aí, o campeonato estadual, como a gente conhece hoje, virar ter uma pirâmide estadual e ter as duas coisas. O campeonato estadual dos clubes do estadual, ser classificatório para essa Copa estadual. Essa é a minha teoria há muito tempo, concordo com você. Então precisamos caminhar para isso. Porque não faz sentido competição de 6, 8 jogos ter rebaixamento, cara. Não faz, desculpa. Não é que não é justo com os grandes, não. Azar. É injusto até com os pequenos, que fazem todo o planejamento e tal de um ano. E eles também estão jogando permanência dele em 8, 10, 12 jogos. E também não é justo. Né? Porque, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? É mais ou menos assim. Se você deixa o estadual do jeito que está, e são muitas datas, você estica muito a corda, é complicado, aí começa a bater até com a primeira fase de Libertadores, aí tem final, aí tem clube que abdica do primeiro jogo na Libertadores, na fase de grupos, para poder fazer a final, como isso aconteceu já, Grêmio, Palmeiras, enfim. Você abdica para poder jogar aquele jogo lá que é a final, porque sabe que se você não ganhar a final do estadual, fica complicado, já começa com pressão no brasileiro. Mas é o estadual, mas vai perder para ver o que acontece, né? Vê como teve um barulho quando o Palmeiras perdeu para o Corinthians na final do estadual. Só para dar um exemplo, né? O Flamengo também já perdeu para o Fluminense, final do estadual e tudo. Aí você vai, não, tá bom, então esse ano tá apertada a agenda aí, vamos reduzir o estadual. Pô, que legal, tá, todo mundo quer que reduza o estadual, não quer? Então vamos reduzir. Só que você reduz numa situação, você fala do rebaixamento, que você cria uma outra situação que é muito ruim também. Por quê? O clube começa a temporada e todos eles já tiveram, a maior parte, os mais importantes, tiveram já uma temporada muito maior ano passado. Teve gente que disputou o Intercontinental, teve gente que disputou a Copa do Mundo. É bom não esquecer que tem reflexo da Copa do Mundo do meio do ano também, que alguns não pararam, foram. O Fluminense, por exemplo, foi até semifinal, né? Só para dar um exemplo. E aí tem clube que disputou a Copa do Brasil num calendário que jogou a Copa do Brasil lá para o dia 21, a decisão, tô falando de Corinthians e Vasco, mas teve quem jogou depois do estadual ainda semifinal. Aí teve Fluminense e Cruzeiro no balaio, enfim. E aí você começa o ano com esses clubes tendo que se acertar, porque os jogadores tiveram férias, pegar ritmo, desenvolver fisicamente, e você perde um jogo aqui, o Palmeiras perdeu ontem no Novo Horizontino de 4-0. E aí, pronto, já picharam muro, mas já foram lá pichar muro hoje e tal, mas foram pichar. Tem 20 milhões de torcedores, vai aparecer sempre 2, 3, assim, mas já teve manifestação, já foram pichar muro, já tem gente querendo que caia o Abel e tal, etc. Então você
pega um tiro curto de campeonato, tudo bem que isso aí o Palmeiras também está carregando não ter vencido nenhum título ano passado. Mas assim, você começa a ficar com um calendário espremido dentro do campeonato, de repente não classifica. Se não classifica, é vexame. Nossa, mas agora está brigando para não cair. Aí coloca a cavalaria e tal. Não sei. Quer dizer, você faz de um jeito errado, tenta consertar e do outro você consegue deixar até pior. Eu concordo com o Léo, e se eu fosse preparar um campeonato, eu teria o apelo racional que o Léo citou. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma coisa que é divertida no futebol com um campeonato estadual tão curto e rebaixamento. Você aumenta a chance de um grande ser rebaixado. E é uma notícia muito maior um grande ser rebaixado no estadual do que um grande campeão. Até quando você fala da emoção, não da razão, não foi por isso que fizeram o regulamento assim. Claro. Mas ele tempera um pouco essa fase. Sabe o que você acaba fazendo com a segunda divisão do estadual? Você ferra ela também no outro ano, porque o grande vai ter que encaixar o calendário da segunda divisão estadual para ele jogar no outro ano. O Flamengo... Você tem noção? Não joga copinha. O Flamengo, se ele vai... É muito maior. O Flamengo, se ele vai para outra competição... ele vai até mais 2 datas, inclusive. Né? Enfim, ia ser Meu terrível. tempo chamava de torneio da morte. Exatamente. Como fica o Vasco sem Rayan e Verratti? Como você viu hoje. Não, mas agora com bola, porque o Vasco também teve poucos momentos com bola. Esse time que entra em campo hoje, ele lembra um pouco o time da reta final da Copa do Brasil. Como é que jogava aquele time? Você tinha Nuno de um lado, você tinha Coutinho, né, por trás tentando aparecer para criar. Você tinha o Rayan, que era um homem de referência, finalização, participação e tudo mais. E quando você não tinha algo que desse certo, você tinha no segundo tempo a opção do Verratti. Você perde toda a qualidade do Rayan, que a gente não precisa aqui falar, que a gente falou durante muito tempo, nos últimos pelo menos 6 meses de Vasco, e você perde uma opção de jogo que o Verratti te dava. O Verratti durante muito tempo ali em 2024, 23, era um time de uma nota só, era Piton levantando bola para o Verratti, Piton levantando bola para o Verratti. Verratti era uma opção de jogo aéreo, uma opção de ser um cara para arrastar, talvez, algumas vezes uma linha ali que o Vasco não conseguia arrastar com a formação que ele utilizava. Então você perde muita qualidade e você perde um tipo de ataque que você tinha em determinadas situações que era o cara de referência. Hoje você precisou, em algum momento quando você teve a bola, você não conseguia, o Coutinho tinha que baixar demais, ficava muito distante, o Nuno não fazia dele, você não tinha um cara para segurar. E faltava qualidade de finalização, que o Rayan te entrega, que o Verratti te entrega, que o GB não te entrega. Então, assim, você vai perder qualidade, você vai perder referência, você vai perder opção. Se você falasse que você vai perder personalidade e até força e presença diária, eu concordo. Com a contratação do Brenner, ele... Eu quero ver o Brenner. Então, o Brenner é uma grande interrogação. E tem o ele é um jogador de uma também. fase. E tem o Inestrosa também. De uma fase. É isso. Eu concordo com o Brenner, é um jogador da base, eu vi. A chegada do Inestrosa, eu quero ver. Aí a gente está falando... Aí você está... Então. Não é a mesma qualidade, mas você está dando outro tipo de opção. Mais com a cara do Diniz. Sim. Mais com a cara do técnico. Mas não é exatamente... tá só trocando peça. Eu também quero ver o Brenner. Eu vi o Brenner começar na base, ele é um jogador muito promissor. Para mim, o Brenner faltava um pouco de competitividade, de concentração no que é necessário para você competir. Não possa acontecer, só que eu quero ver. Com eu o Diniz, duvidar ainda do que com o Diniz ele teve isso. Sim. E é por isso que o Diniz pediu para contratar. Tecnicamente, ele é um jogador mais completo que o Verratti. Sim. Menos força física diária, menos personalidade, sem dúvida nenhuma. Para mim, o Verratti é um cara que... A personalidade do Verratti, ela foi menos utilizada dentro de campo em 2025 e ela também causou mais problemas fora quando ele não está jogando. O cara de muita personalidade se incomodava demais. Então, assim, também essa personalidade ela é muito boa em determinadas O Verratti gosta que o time jogue para ele. Joga pelo lado, é cruzamento para o Verratti, bola para o Verratti finalizar. Com o Brenner, o Vasco vai ter um jogador que se movimenta, que tabela, que faz mais que o Verratti, se for o Brenner do Diniz na época do São Paulo. Claro, está entregando mais que o Verratti de 25 e talvez tenha um peso na mão. A gente pode chegar daqui a 6 meses e falar, não sei, e o Rayan acho que é algo que não adianta querer todo mundo que vier a ser escalado ali, você pegar e falar, mas o Rayan... A comparação vai ser inevitável, mas eu acho que ela vai ser injusta. O Inestrosa é outro tipo de situação. Agora, perde muito isso e o Vasco, que já é um time com carências, ele vai precisar entender o que ele vai fazer no mercado. E acho que vai fazer, a gente conversava isso ontem, né? Sim. Acho que vai fazer, mas não nesse momento, em algum momento da temporada vai fazer, mas perde muito do que falamos aqui. Acho que tem muita queda, saída de Rayan Verratti para Brenner com Inestrosa. Então, cara, o Verratti é verdade que já tinha experimentado ali um declínio, era um jogador de uma característica muito específica, né? Muito forte de cabeça, em outras áreas do jogo talvez não fosse o melhor encaixe com que espera o Fernando Diniz, tudo isso a gente tem que entender.
O Ryan, você não substitui o Ryan Não tem como. no estalar de dedos. Porque ele é diferente, cara. O Ryan foi comprado por um clube de Premier League, pode não ser um clube de ponta, mas os clubes de Premier League hoje têm esse potencial. Eles vêm aqui, buscam praticamente o que eles jogador quiserem. em ascensão, crescendo, né? Sim, e ele tem potencial para fazer grandes coisas. E hoje em dia era difícil imaginar que um jogador desse calibre fosse ficar muito tempo. Então você não produz outro Ryan, assim, no estalar de dedos. Então vai ter que trabalhar com o que tem, vai ter que acertar no mercado, mas de fato, assim, esse você não substitui. Por isso que o Diniz estava desesperado para não perdê-lo. E não é tem um que fazer. E na verdade você pode até discutir o valor, dizer, foi bom, não foi bom, e aí você pode pegar. Agora, a saída dele, é o que disse o Léo, era inevitável. Aí não tem muito o que falar sobre a saída do Ryan. Mas vendeu o Ryan. Eu acho que assim como o Palmeiras vendeu o Estevão, assim como o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, óbvio que dependendo do clube, você pode, né, negociar melhor, você pode segurar, como o Palmeiras fez com o Endrick, depois fez com o Estevão, quero ficar com ele mais um ano, ele vai para quando tiver 20, ou quando tiver 18, ou quando tiver, né, em geral 18, quer dizer, o Ryan já tem 19, né? Então, acho que... Já é ótimo. Não, o que eu quero dizer... Eu entendi o que dizer. Porque eu quero dizer que às vezes é assim, você tem que esperar completar 18, aí tudo bem, né? Quer dizer, você tem pelo menos isso de poder deixar ele aqui até os 18 anos, pelo menos, que foi no fim o que aconteceu com o Estevão. Agora, o Ryan ia sair, e é o que o Léo falou, não adianta, você não vai substituir o Ryan à altura, ainda pensando no que ele pode vir a fazer. Então, acho que não tem muito drama aí. Quer dizer, tem drama. O torcedor lamenta, o torcedor queria mais, mas acho que aí não tem uma coisa para se discutir sobre decisão certa, decisão errada, né? Eu acho que é tentar acertar o time sem o Ryan e não achar um substituto para o Ryan com as características e, sobretudo, com a Por qualidade tudo que acontece no tem. Vasco hoje, a gente fala sobre mudança de gestão, o provável avanço até o fechamento do Massaf, mais bem executado e tudo mais. A temporada do Vasco, a minha visão hoje, é mais promissora que a do ano passado. Mesmo sem esses jogadores. A gente falava isso ontem. Só que tem que esperar, obviamente, os negócios que estão muito bem encaminhados para o Vasco ter uma SAF bem melhor que a outra. Pelo que pode acontecer, não pelo que já tem na mão. Mas está bem encaminhado, você sabe, né? As negociações estão bem encaminhadas. Pela primeira vez, há um horizonte, uma assinatura de confidencialidade, né? NDA que eles chamam, que de fato a coisa parece andar. Que o Pedrinho até reclama abertamente que o Grego foi lá, assinou e em nenhum momento se interessou de andar de fato. E que quem assinou agora, por mais que ele não possa falar o nome, tem o bom Crefilho. Isso. Filho. Crefilho. Nunca tinha ouvido esse termo. Crefilho é muito de fato, bom. Ele não admite, porque não pode, mas de fato é um NDA que ele quer se informar e de fato está disposto a fazer esse negócio, né? Agora, a ver como vai caminhar. Não é uma negociação simples também. O Vasco teve aporte de dinheiro, inclusive, ano passado. Eu gostei, adorei isso. Que ajudou o time a terminar com os salários quitados no final do ano, a contratar no meio do ano. E ninguém faz esse aporte financeiro. Do nada, assim, né? A não ser que seja um grande torcedor da equipe, mesmo assim vai querer de volta, nem que seja recebendo aos menores juros possíveis de mercado. Sem dúvida nenhuma. Você faria no seu time, do coração, não. Aporte financeiro? Não. Só faria aporte financeiro em clube se eu quisesse administrar clube e tivesse total controle sobre a situação. Entendi. Nossa, falar uma coisa para você, se eu tivesse dinheiro, essa quantidade de dinheiro para investir num clube, eu com certeza não investiria. Eu tenho uma vida tranquila. Aqui é dor de cabeça, aqui tem muita gente que tem uma dor de cabeça. Normalmente você vê as pessoas do futebol, dirigentes, treinadores, o futebol é insalubre. Jornalistas? Também? Depende. Entendi. Eu ia comprar uma casinha do lado de onde fica o Jean Odd lá. Rapaz, Jean já tem essa casa. Ficar sossegado. Eu ia montar uma lá para mim. É complicado quando o Jean entra ali no camarim depois do programa e fala, tô indo para lá. Nossa senhora, é uma paz. Eu compraria uma em Ubatuba. Que bênção. Bom, temos uma pequena discussão aqui, hein? Uma pequena discussão. A sua seria em Paris. Eu sei. Uma pequena discussão sobre a expulsão no jogo Flamengo e Vasco. Vamos lá, porque eu já vi que já tivemos uma discordância aqui, né? É mesmo? Tivemos uma discordância aqui pelo começo do programa. Os indícios aqui são de que Bertozzi e Pedro Ivo discordam. Não, só para ser justo, eu vi uma imagem de trás em que o Cauã não está na passada natural. O Cauã levanta a perna e tenta atingir o jogador. Então, ele levanta a perna, ele não está na passada natural. Tem essa impressão e a imagem de trás deixa mais claro. Ele não está ali que tropeçou. Ali dá para ver bem. Então ele assumiu o risco, jogo bruto grave, cartão vermelho e reclama depois. Vermelho direto, né? Sim.
E é muito pouco inteligente a ação, né? Porque, Não, você é educado. assim, é uma falta que você pode fazer de diversas maneiras para tomar um amarelo. Segura a camisa, puxa o calção, dá... Falta que ele não conseguiu fazer na Copa do Brasil. Passa a rasteirinha ali, deixa o pé, deixa o cara tropeçar e cair, dá tromba, se joga, cai em cima do outro. A única coisa que você não pode fazer para ser expulso é o que ele fez. Na cara do juiz. Para mim, expulsão absolutamente correta. O Bertozzi foi enfático, né, Bertozzi? Não, para mim sim. Ponto porque final. Hoje em dia a questão de ponto de contato por trás, assim, ela preenche todas as caixinhas ali do manual da expulsão, né? Sim. Então, para mim tá claro. Não, e ainda, assim, além de tudo isso, quer dizer, todas as alternativas de falta que eu sugeri, que ele poderia fazer, elas são antecedidas por uma outra decisão. É preciso fazer essa falta? Ali, naquele momento, com 4 jogadores do Vasco ali. Então, assim, Era um 5 até a contra o falta Baixão. nem necessária me parecia. Mas além de fazer uma falta desnecessária, ele escolhe o pior jeito de fazer, que era o jeito que fez com que ele merecesse o vermelho. Ô, Birner, isso é falta ou neo-falta? Não, isso é uma falta. E você É pergunta... um neo-red? Não, hoje é indiscutível. Ah, muito bem. Indiscutível. Você pega por cima, não tem disputa de bola, por trás. Acho que bom, né? Azar de quando não era. Né? Essa é uma outra discussão. Porque se você interpreta que isso é de propósito, em qualquer época do mundo isso é cartão vermelho. Mas ele eleva a perna muito acima da corrida dele. Só você ver a corrida dele e fala assim... Eu daqui não consigo ter conclusão. Ele eleva e eu faz acho que assim. não Ele tem não tá discussão. correndo. Ele eleva e tenta buscar o cara. Tem intenção de fazer a falta. Então, só para completar, se fosse no outro passe. tempo, sem intenção, não seria. Tá. Então é o seguinte, primeiro agradecer Vermelho. a nossa audiência aqui no YouTube, que está maravilhosa e, né, tá muito boa a nossa audiência Sim. aqui no YouTube. O pessoal elogiando, inclusive, a versão Pedro Ivo Almeida esbelto. Tá muito bonito mesmo, hein? Bonito é o Felipe Luiz, que tá falando em coletiva, vamos lá. Olha o áudio, olha o vídeo. É melhor do que... Tá chegando, tá vendo? O pessoal gostou do Pedro Ivo, não tira dali. Eu gosto do chat. Pintou. Temos imagem, agora áudio. Acho que não temos áudio, hein? Acho que o áudio não tá bom. Não temos. O que foi? Eu ia falar um negócio aqui. Não, faz, estamos no ar, voltamos do Felipe Luiz. Voltou. Toma cuidado, hein? É isso. Será? Ok? Não, tá no chat, tá? É só Agora vai? de uma coisa que foi dita no chat. Atenção. Ordens expressas da nossa diretoria. Vamos para um intervalo, seguimos no YouTube, vamos tentar ajustar lá para ouvir o Felipe Luiz na volta, tá bom? É aquele gás para ver se resolve lá. Sustenta a Tá bom? temperatura do YouTube. Isso. Vai. Isso. Ajuda aí no YouTube, Birner. Vou ajudar. Tá bombando aqui o chat. Bora. Mandem suas mensagens. McLove. Um grande abraço sempre para a aí. amiga Sandra. Pedro Ivo Almeida perguntaram se você está usando aquela caneta que eu não vou fazer propaganda aqui. Não está usando? É uma questão de saúde mesmo. Boa. Cumprimentando aqui a Maria Lourdes Vieira. Está reclamando, isso é uma vergonha mesmo com o aumento para cima do Flamengo. É aquilo, né? O flamenguista diz que a nossa análise Alexandre é boa, fala que a o arbitragem vascaíno diz que brasileira nós somos burros. é horrível. Qualquer opinião é válida. Alto Corinthians, Pedro Ivo Almeida, versão linha de passe. É o Prime Jornalismo. Pedro Ivo Almeida, F-Show. Que isso? Eu quero uma rebeldia pela derrota do Vasco. Ah. Daniel Leal dos Santos Souza. Até aqui no Rio tem crise. Silva 5569, grande abraço. ABCDEFG, galera, Léo Pereira. Há um pedido abraço para ao os Tony intervalos serem um Chevette. pouquinho mais longos para a gente poder explorar um pouco mais o YouTube. Esses intervalos Tony são muito Chevette curtos. pediu. Vamos Tony Tony Chevette. Chevette, um abraço para você. Agora sim, Tony Felipe Chevette, que eu me Luiz. lembro que viu o Jean Aldi andando de lambreta uma vez. Ah, foi o Tony Chevette? Foi. Da região, Impressiona então. porque eu já conheço os jogadores, já sei da forma que eles têm de lidar, a ambição que esses jogadores têm de jogar, de performar, de se divertir dentro do campo. Você falou aí bem, quando o time tem tempo para treinar, ele desenvolve todas as ideias, ele pega todos os conceitos. Hoje, por mais que tenha sido um jogo com um volume de finalizações muito grandes, existem coisas para melhorar, sim, com certeza. Mas foi um jogo espetacular. O que eu gostei foi, principalmente, que os jogadores se cuidaram bem, sabem a prioridade que é cuidar do próprio corpo e a qualidade que eles têm.
só de perto você consegue entender o nível de jogador que nós estamos falando hoje no elenco do Flamengo. Isso é um nível muito alto e um jogo excepcional. Felipe aqui, boa noite. Felipe, eu queria que você falasse um pouco sobre como que foi a relação departamento médico e comissão técnica para que você tivesse esses jogadores específicos à disposição, se você recebeu uma espécie de planilha com quanto tempo cada jogador poderia jogar, qual era a situação deles, porque na semana passada o departamento médico deu uma coletiva e falou que estava observando de perto ali a situação de cada atleta. Eu queria saber como é que foi para montar a equipe para esse jogo de hoje. Obrigado. Bom, sempre, como é que chama? Transdisciplinar, né? Tentamos sempre conversar com todos os departamentos, depois temos aí os relatórios, mas no final das contas sou eu que tenho o olhômetro ali e falo com os jogadores. Entendi a forma de cada um, alguns estavam à disposição, outros não, não estavam preparados, ou não se sentiam preparados para começar ou para ter uma minutagem mais alta. Mas é um trabalho de todos muito detalhado. O trabalho desde a fisiologia até a preparação física é um trabalho muito físico, muito detalhado, e não é à toa que nossa equipe chegou na final do Mundial na prorrogação contra o melhor time do mundo correndo, né? Então, sem machucados. Então eu tenho muito orgulho do meu preparador físico. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, quero fugir um pouco do assunto do jogo de hoje, porque essa é a primeira coletiva que você dá com o seu contrato novo, né? Com o seu contrato renovado. Eu queria saber como é que você viveu esse fim de ano aí, essas indefinições sobre o contrato. A gente teve as notícias, especialmente da imprensa do exterior, que seu nome entrou na lista de vários clubes da Europa, especialmente o Chelsea, né? Que teve a saída do Enzo Maresca. Como é que você viveu aí essa situação da renovação do seu contrato e o que você espera para esse seu novo ciclo no Flamengo? Obrigado. Bom, como eu falei, ano passado eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse, e pelo que eu entendi também, a torcida também queria que eu ficasse. Então o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei e li realmente me deixou muito triste. Os treinadores ou jogadores que querem tomar decisões não pode ser ou mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter essas duas saídas. Então acho que primeiro tem que esperar acabar e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu. Mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu. Mas eu acredito que foi o melhor para todos. Eu estou onde eu queria estar, como eu sempre falei para vocês, não minto nunca que eu sento aqui. E estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira, colocando tudo que eu fiz em jogo até agora, e com novos desafios e com uma energia renovada. Felipe, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Fecha a porta lá. Desculpa. Parabéns pela vitória. Hoje, falando do jogo de hoje, eu notei que Bruno Henrique e Pedro disputaram 45 minutos cada, então, teoricamente, em termos de carga, muito parecida a carga entre os dois. Mas a impressão que eu tive é que a intenção do jogo era pressionar o Vasco na sua saída e impor uma transição defensiva difícil ao Vasco, que tem ali no Fernando Diniz, geralmente, dificuldade para defender transição. Foi essa a tua intenção com esse revezamento, teoricamente, ao contrário, imaginando que o Pedro seria o potencial titular? Ou foi uma questão de carga, de Pedro, de ocasião? Não, primeiro que eu tenho que exaltar o meu capitão, que é o Bruno, que é um cara que contagiou o grupo todo para estar disponível hoje, para estar com essa energia que tiveram hoje. E muito passa pela atitude que tem um verdadeiro líder, né? Um verdadeiro líder não se mede por palavras, senão por atitudes, e ele foi o primeiro que se colocou à disposição sem estar nas suas melhores condições. Ele falou que estaria disposto a ajudar 45 minutos, né? E o Pedro não estaria disposto, não está preparado para jogar 45 minutos,
mas também fez um sacrifício de poder jogar os segundo 45 minutos, porque o Pedro vem de uma lesão importante, sem ritmo de jogo, sem uma lesão do braço, uma lesão na perna, que deixou ele muito tempo fora, mas também se sacrificou pela equipe e jogou os outros 45 que faltavam. Então foi um acordo entre eles, e os dois são espetaculares ídolos e continuam querendo fazer história. Muito bem, voltamos aqui. Pedro Ivo chamava atenção para essa última colocação do Felipe Luiz. Achei uma boa entrevista do Felipe. Boa. Não, sim, e a história do somos pessoas difíceis, todos são difíceis. Boa entrevista e boas perguntas também. Sim. Porque é interessante. Sim. Hoje, talvez, muito quisesse se falar da história do BAP e tal, e se perguntou da renovação, e ele foi muito sincero. Eu sou difícil, o BAP é difícil, o Bolt é difícil, os agentes são difíceis. De fato, não foi uma renovação fácil. E é muito importante quando ele fala, é muito julgamento, é muita... sabe, opinião definitiva de coisas que pipocam e que a gente sempre fala, a gente tenta se informar sobre tudo, a gente não sabe de 10% de tudo que acontece no mundo do futebol. Então, por isso que às vezes se fala muita coisa sem ter ideia e muito interessante, ele traz a informação, né, que o Bruno, como líder, tentou mobilizar, que é o que a gente fala. O jogo de hoje chama mais atenção ainda, porque de ontem para hoje teve um Bruno Henrique para virar e falar, vamos lá, não estamos bem, mas vamos lá. Então, mostra o que foi essa decisão que veio de cima para baixo, que eles tiveram que alterar o leme do barco ali, que o Bruno faz essa mobilização. Porque, às vezes, a gente tenta teorizar muito, não, porque foi assim, porque a ideia... Não, a ideia é que o Bruno é meu capitão, o Pedro está vindo de uma lesão muito séria, o Bruno tem que começar e tem também um peso disso, e isso foi uma decisão também, por isso, interessante o Felipe abrir, né, porque tomou tal decisão, e o que ocorreu ali nos bastidores, nessas pouco mais de 24 horas de vamos para o jogo, um treino e clássico no dia seguinte. Diniz já está no ponto, vamos nessa.